Então, assim, aquela coisa do mulheres primeiro, crianças depois, é uma regra. Ela pode ser levada ao pé da letra. Mulheres primeiro, né? Mulheres e crianças sempre falam. Então é uma regra. A gente vai sempre levar isso em consideração. Por quê? Eu até falo em vídeos meus a respeito disso. Porque criança não está madura o suficiente para se reproduzir. E a nossa mente, meio que instintivamente, já sabe disso. Então a gente não prioriza a criança antes de mulher. É sempre a mulher primeiro, porque ela já está na sua fase de maturação sexual. Então a natureza é fria, ela precisa de uma questão numerológica ali, né? Precisa preservar mais os úteros, porque, principalmente no momento de calamidade, porque quem é que vai parir? A criança não consegue parir, cara, não está fértil, entendeu? Então tem que priorizar as mulheres sexualmente ativas e maduras sexualmente, né, férteis, para sobreviver ali e replicar depois desse período de calamidade. Então é como se nossa mente ela fosse dominada por um imperativo feminino, tá? Por isso que eu disse, prestem atenção nos detalhes, a simbologia é importante. Por que nós chamamos de mãe natureza? O que meio que impera no nosso instinto é um feminino, tá? Mãe natureza. Então, ela que põe na nossa cabeça assim para agir inconscientemente e subconscientemente a respeito disso aí, de priorizar sempre mulheres antes de crianças. E é por isso que a gente vai ver isso aí cada vez mais, cara. É isso que eu tenho a dizer. E até uma coisa interessante você falou aí sobre a questão infantil, né, da mortalidade. Quando você olha as notícias lá da Ucrânia sobre a mãe encontra corpo de filho, a mãe encontra corpo de filha, a mãe está à procura dos filhos que sumiram. Você sempre percebe que é uma mãe procurando, tipo, a mãe tá viva, tá bem e tá procurando seu filho. Parece que elas conseguem passar com muita facilidade. Até no caso da Ucrânia lá, né, os caras deixam as mulheres e os filhos na fronteira e não podem sair, né? Então é só porrada na cabeça do homem e sempre a mulher ela consegue, digamos assim, sobreviver com mais facilidade. Ela sempre é colocada em primeiro lugar. E pelos homens, tá? Muito dos casos o pessoal fala, porque as mulheres fazem isso, elas são isso e aquilo. Tá, mas o homem, ele é totalmente conivente com esse tipo de coisa. Aí eu queria até puxar nessa mesma fio da meada aí com o Trunks do Futuro, uma coisa que é interessante, né? Esse Dr. Jairinho, ele é o típico cara conhecido por ser Shed, né? Um cara, os padrões aqui, ele é até um cara bonito, não é um cara feio, é um cara que tem um bom corpo e tudo mais. O Trunks do Futuro, tu acha que quando o cara tá num padrão de ser considerado um Shed, até mesmo um alfa financeiro, as mulheres meio que perdem totalmente? Claro que já é difícil você cobrar racionalidade dos próprios homens, da sociedade e, quiçá, das mulheres, mas o mínimo que elas deveriam ter vai buraco abaixo quando tem aquele efeito da beleza, um cara ser bonito, do cara ser alfa e de destaque na sociedade. Como você vê esse tipo de coisa? Apenas complementando aí o que o Coruja falou, dessa questão das mulheres estar sempre sendo preservadas em relação até mesmo às crianças, né? A gente ter esse instinto de proteger primeiro a prole, né? Primeiro a fêmea em detrimento da prole. O Coruja usou um termo, tem usado na verdade, né? Um termo muito bom, que é a formiga operária. Eu acho que esse termo aí na machosfera ele se encaixa melhor até do que mangina, né? Porque o manginismo ele abarca muita coisa e muitas vezes ele vai ser usado em tom pejorativo para algo que não reflete a realidade. Agora, esse termo formiga operária é muito bom. Eu já dei um exemplo disso aí do Walter White, acho que num short ou num vídeo que ele fez, né, de como no Breaking Bad, de como ele é uma formiga operária, na verdade, tudo aquilo que ele faz, na verdade, é em prol da Skyler, que é bem ingrata. Enfim, na sociedade você vê isso aí mesmo, né? Porque a formiga operária trabalha para a rainha, não para a prole, na verdade, né? Então, e coincidentemente as formigas operárias são estéreis, né? Então, assim, um homem ele é capado, né? Dá pra fazer até uma analogia disso aí, né? Do reino animal, de que ele é capado justamente para servir a fêmea. E o tanto de reflexo que a gente tem, que é justamente para agradar a mulher e não criança, né? É uma coisa absurda. Desde se você contar a vantagem de alguma coisa que você fez, falar mais do que você deve, até isso acontece até com quem é red pilar, tá? Às vezes você acaba falando até o que não deve da tua vida, alguns detalhes seus íntimos ou coisas profissionais, financeiras, que você não precisava falar, mas aquele instinto, aquele reflexo maior do que a natureza fez, todos os homens se manjam, acabam falando mais alto. Então, é bem frustrante ver isso aí, e a justiça é reflexo disso, né? A justiça vai ser muito reflexo disso. Você sempre vai ver penas mais pesadas aos homens em relação às mulheres, né? O da Suzanne von Richthofen mesmo, a pena dela em relação aos irmãos Cravinho foi acho que 10 ou
9 ou 10 anos menor, os irmãos Cravinho pegaram de 39, 42 anos, a Suzane pegou 27, 28, algo assim, então isso é comum. E agora, respondendo a pergunta do EPI aí, é o seguinte, né, cara, isso aí influencia sim, tá? Já tem alguns estudos que mostram, né, que os bandidos que têm alguma harmonia facial maior, que tem esse shedismo, assim, vamos colocar assim, eles exercem mais atração, sim, né? E as mulheres acabam, e desde você pegando um caso aí um caso mais horripilante, igual esse do Jairinho, até um caso mais banal, como esse Arthur Aguiar, que provavelmente, aí, pelo que estão falando, vai ganhar o tal do Big Brother, você vê que toda essa questão da suposta aversão que as mulheres têm à infidelidade masculina ou algo do tipo, ela cai por terra diante de um shed, né? Então, assim, quando é um cara mais velho, ou o cara tem a vulnerabilidade através da idade, ou quando o cara não é muito bonito, ele é sem vergonha, é nojento porque traiu. Mas quando é um shedzinho ali igual o Arthur Aguiar, o cara vai ganhar uma bolada aí de 1,5 milhão e fora toda a fama que vai vir de patrocínio junto com isso. Então, a Cláudia Pacheco já falava isso aí nos vídeos antigos dela, né? Dessa questão da mulher se atrair, essa ode ao mal, né, ser muito presente. E se o cara tiver o elemento da beleza que importa muito, ele com certeza vai atrair aí multidões. É só você ver as cartas que os psicopatas, desde Maníaco do Parque até outros assassinos em série na Rússia, nos Estados Unidos, recebem de mulheres que ficam mandando para eles aí nos presídios. Tem aquela série lá do Rafael Lowe, acho que é o sobrenome dele, que ele foi um preso condenado injustamente, né? Se você for ver a proporção também de mulheres, lógico, tem mais homem preso que mulher, por isso estou usando proporcionalmente, né? Se você pegar em termos de proporções, as penas injustas dadas, presos inocentes de homens em relação a presos inocentes mulheres, é absurdo, que os homens são muito mais presos e julgados de maneira inocente, né? Que eles são comprovados. O Rafael Lowe no Netflix tem um seriado que ele visita por dentro das prisões mais severas do mundo. Eu recomendo que o pessoal assista, é muito bom, né? E na Rússia ele visitou um serial killer da Rússia lá uma vez, que estava preso na Ucrânia, na verdade, né? Mas era um russo, né? Quando ele foi numa prisão de Kiev, era Kiev ou Donetsk, agora não lembro a cidade. E ele acabou, foi um absurdo, assim, o cara, ele casou, inclusive, dentro da cadeia e mostrou o tanto de carta que ele recebeu, né? Então, assim, os canais gringos, os canais americanos e ingleses, eles mostram muito esses sheds, esses bandidos sheds. Tem alguns vídeos que focam exclusivamente nisso, de como o efeito Halo, né, o Halo Effect é brutal nisso aí. E é interessante ver que quando você vai pro outro lado, porque quando você vê que os caras que são mais bonitos são perdoados por todo tipo de coisa, no outro escopo, no outro aspecto do beta ou do homem comum norme, né, é totalmente contrário, como foi lá no caso do Will Smith também, porque, tipo, depois de ele ter dado tapa, ele ter se ferrado, a própria mulher dele falou que não queria casar com ele, que ela não pediu pra ele defender ela ou coisa do tipo. Então você vê que enquanto o cara que tem ali os aspectos que as mulheres procuram é perdoado por qualquer coisa, e até quando você conversa com algum tipo de mulher, você fala, pô, o fulano te bate, o fulano faz isso contigo, faz muito mal a você, mas ele é muito bom pra mim. Ela sempre tenta buscar algum tipo de recurso da cabeça dela, algum tipo de conspiração para poder justificar todas as ações daquele cara, né? E quando o homem normal tenta fazer isso, ele sempre se ferra. E o próprio Will Smith tá pagando preço, né? Já foi expulso lá da academia e coisa do tipo, né? Também. Só tá se ferrando. Se você observar, vamos comparar o Will Smith com o Arthur Aguiar, né? O primeiro foi lá, o Chris Rock fez uma piadinha lá por conta da condição médica da mulher dele, ele não gostou, foi lá e bateu no cara. Assim, o que eu vi, acho que vocês e o pessoal do chat pode falar também, eu vi praticamente, sim, 99%. Teve 1% de comentário de mulher falando que nada justifica a violência. Mas 99% do que eu vi nessas grandes páginas aí, tanto de Instagram quanto portais de notícia e Facebook, foi que as mulheres defendendo. Tipo, sou contra a violência, mas queria um homem que me defendesse assim. As mulheres defenderam o Will Smith. Ou seja, o cara que é um leão, né, perante o boizão brabo aí perante a mulher, ele é bem quisto, né? Agora então você pega um Arthur Aguiar, que traiu aquela Mayra Carter, acho que 26 vezes, 19 vezes, algo assim, que é exatamente o contrário disso, né? Que é bem parasitão dela, inclusive, que ela ganha muito, muito mais dinheiro do que ele, né? Que é exatamente o oposto, e esse cara também ainda é usado por boa parte das mulheres. Então, assim,
Você vê que não tem congruência nenhuma. Não tô falando que as mulheres têm que admirar só um tipo de personalidade, que não pode. Alguma contradição, hipocrisia é permitida a todo ser humano, né? Mas eu acho que assim, isso aí é extrapolar a dose extrapolar muito a dose do limite do aceitável.